Pessoal, aqui é a professora Lilian, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam aí nessa quarentena, aproveitando para estudar e fixar as questões, né? Bom, então, nós ficamos pendentes na resolução da lista, da primeira lista, aí para nossa primeira avaliação. E aí, então, eu vou dividir essa lista em dois vídeos para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou dividir em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo aqui agora, a gente vai corrigir algumas questões e depois no próximo a gente termina a resolução dessa lista, ok? Bom, então a gente vai começar aqui então da primeira questão da lista, onde a primeira questão da lista diz assim, que numa fábrica existem 3 máquinas iguais de uma mesma marca que trabalham independentemente. A probabilidade de cada máquina variar num espaço de tempo é de 0,1, ou seja, 10%. Seja x a variável aleatória que representa o número de máquinas que ao fim desse período de tempo estão trabalhando. Determine a função de probabilidade de x e a letra B, o valor esperado de x. Bom, a gente sabe que a função de probabilidade de x é uma tabela com os valores que a nossa variável aleatória pode assumir e suas respectivas probabilidades. E o valor esperado de x é a mesma coisa que média ou esperança de x. Bom, então, para a gente resolver essa questão, a gente sabe que essa variável aleatória x, ela representa aqui nesse problema o número de máquinas que ao fim desse período de tempo estão trabalhando. Então, se existem 3 máquinas e essa variável aleatória x representa a quantidade de máquinas que estejam trabalhando, quais são as opções que a gente tem, já que a probabilidade dela variar num dado espaço de tempo é de 0,1. Então, se eu tenho 3 máquinas que estão trabalhando e x aqui faz a contagem do número de máquinas que vai estar trabalhando ao fim desse período, pode ser que as 3 máquinas tenham avariado, e aí eu não vou ter nenhuma máquina trabalhando, se as 3 máquinas der problema. Pode ser que eu tenha uma máquina funcionando e 2 tenham avariado. Pode ser que eu tenha 2 máquinas boas e uma tenha variado. Ou pode ser que eu tenha as 3 máquinas boas, não é isso? Então, a gente vai ter que desenhar aqui o nosso espaço amostral. Então, é interessante que a gente, inicialmente, defina aqui o que é a nossa variável aleatória x está fazendo aqui nesse problema. Então, x aqui representa o número de máquinas que estão trabalhando. E aqui, eu estou chamando aqui P de R, P de B. R significa a probabilidade de uma máquina estar ruim. Então, eu estou definindo aqui como R. Então, a probabilidade de uma máquina avariar, que eu estou chamando aqui de R, ela está ruim, é de 0,1, 10%. E a probabilidade de a máquina estar boa é 0,9, né? Se de 0,1 é dela estar ruim, dela estar boa é de 0,9, para fechar 1. Bom, depois é interessante que a gente coloque aqui o nosso espaço amostral. No espaço amostral a gente sabe que é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, qual é o experimento aqui? As 3 máquinas, né? Ou ela está boa ou ela está ruim. Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade das 3 máquinas estarem boas. A primeira está boa, a segunda boa e a terceira ruim. A primeira boa, a segunda ruim, a terceira boa. A primeira boa, a segunda ruim, a terceira ruim. Primeira ruim, segunda boa, a terceira ruim. Primeira ruim, segunda ruim, a terceira boa. Primeira ruim, segunda boa, terceira boa.
ou as 3 ruins. É claro que a ordem aqui dentro que vocês forem colocar, a ordem aqui não altera, tanto faz eu colocar as 3 ruins na frente das 3 boas. Enfim, essa arrumação aqui, ela não vai interferir no nosso resultado, contanto que tenham aqui esses 8 resultados aqui dentro, todas as possibilidades, porque o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados, então aqui tem que ter todos, a ordem aqui não importa. Bom, já que eu tenho aqui todos os eventos possíveis aqui dentro do meu espaço amostral, então a ideia, aí cada evento desse aqui, ó, a nossa variável aleatória x, ela vai assumir um valor. Por exemplo, o que significa que as 3 máquinas estarem boas? Significa o que aqui nessa contagem que a nossa variável aleatória x está fazendo aqui, de máquinas que estão trabalhando? Ora, se as 3 estão boas, significa aqui que a minha variável aleatória x vai assumir o valor 3, porque ela está contando as máquinas que estão trabalhando nesse período de tempo. Então, para esse evento aqui, a minha variável aleatória x vai ser 3, porque tem 3 máquinas boas. A gente está contando o número de máquinas que estão trabalhando. Que estão trabalhando são as máquinas boas. Para esse outro evento aqui, que está aqui no nosso espaço amostral, BR, então quantas máquinas boas tem aqui? 2. Então, para esse evento aqui, x é 2. Para esse evento aqui também, x é quanto? 2. Aqui, nesse evento, x vale 1. Aqui também x vale 1. Aqui x vale 1, porque é a quantidade de boas. Aqui x vale 2. E aqui x vale 0, porque não tem nenhuma máquina boa aqui. Então, uma variável aleatória, ela faz isso. Ela pega cada resultado do nosso espaço amostral e associa um número real. Então, o número real depende do que ela esteja fazendo na questão, que nesse caso aqui é contando o número de máquinas que estão trabalhando. Então, aqui, quantas máquinas tem trabalhando? São as 3 boas. Então, x aqui vale 3. Aqui, 2, 2, 1, 1, 1, 2 e 0. Então, na hora da gente montar aqui a letra A, responder a letra A gente vai montar aqui, ó, uma tabela e vai colocar os valores que x pode assumir, que a gente já viu que é 0, 1, 2 ou 3, e as suas respectivas probabilidades, que é o que a gente vai fazer agora, calcular a probabilidade de cada um desses eventos aqui agora ocorrer. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de as 3 máquinas estarem funcionando nesse período? Então, como a probabilidade de uma máquina funcionar independe da outra máquina também estar funcionando, ou seja, são eventos independentes, então, o produto dessas a probabilidade do produto desses eventos é o produto dessas probabilidades. Então, a gente pega a probabilidade da primeira máquina tá boa, que a gente sabe se a de avariar é 0,1, a de não avariar, que significa ela está boa, é de 0,9. Então, vai ser 0,9 a primeira, a segunda também 0,9 e a terceira também 0,9. Então, isso aqui 0,9 ao cubo, vocês colocando aí, verificando aí na calculadora, vai dar 0,729. E assim a gente vai fazer com cada um desses. Olha só. A probabilidade das 2 primeiras estarem boas e a terceira estar ruim. Novamente. Boa, 0,9 vezes 0,9, ruim, 0,1. Então, isso aqui dá 0,9 ao quadrado vezes 0,1, que dá 0,081. Ó. A primeira, novamente, 0,9. Segunda, ruim, 0,1. Terceira, boa, 0,9. Isso aqui na calculadora, 0,081. E aí a gente vai para todos, ó. Boa, 0,9. Ruim, 0,1, 0,1. 0,1 ao quadrado vezes 0,9. Ok. Pronto. Aí fazendo isso para cada um desses eventos, olha só. E aqui a última, ó. Probabilidade das 3 estarem ruins. 0 ruim, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 ao cubo dá 0,01. Pronto, na hora que a gente calculou a probabilidade de cada um desses eventos aqui no espaço amostral, a gente agora tem condições aqui de responder a letra A, que é armar a nossa função de probabilidade de x. Lembrando que a função de probabilidade de x é uma tabela, certo? E aí a gente vai mostrar nossa tabela com os valores de x, que x pode assumir, com suas respectivas probabilidades. Só que aí a gente falou que x pode ser 0 para esse evento aqui, tudo ruim. X pode ser 1,
Para o caso desse evento aqui, ó, aparecendo uma ruim, duas boas. Uma ruim, duas boas, aqui, uma ruim, duas boas aqui e aqui. Então, qual é a probabilidade de x ser igual a zero? Para x ser igual a zero, só corresponde a esse evento aqui, que é as três estarem ruins. Então, x igual a zero significa a probabilidade das três estarem ruins. Então, quem é essa probabilidade que a gente já calculou aqui? 0,001. Depois, para x igual a 1. Para x igual a 1, significa o quê? Uma só boa. Uma só boa. Eu posso pegar que evento? Eu posso pegar esse evento aqui, uma só boa, ó, BRR, ou B, ou RBR, ou RRB. Essas probabilidades aqui já foram calculadas, aqui em cima. Cada uma dessas deu 0,09. Como tem 3 dessas daqui, então, vezes 3, que dá 0,027. E para x igual a 2, duas boas. Então, é esse evento aqui, duas boas, e esse daqui. Observe que onde tem duas boas, a probabilidade é a mesma. Então, vai ficar 0,08 vezes 0,081 vezes 3, que dá 0,0243, como está aí. E a probabilidade de x ser igual a 3 significa o quê? As três estarem boas, que é essa probabilidade aqui em cima, que a gente achou 0,729. Pronto, agora armando nossa tabela aqui da letra A, ó, a função de probabilidade, x e p de x. Quais são os valores que x pode assumir? Olha eles aqui. 0, 1, 2 e 3. Qual a probabilidade de x ser igual a 0? Acabamos de calcular. 0,001. De x ser igual a 1, 0,027. De x ser igual a 2, 0,243. E de x ser igual a 3, 0,729. Pronto, respondida a letra A, que é armar uma função de probabilidade de x. E, se fosse, poderia vir uma pergunta inversa nesse problema, né? Como seria isso? A gente poderia dar uma tabela aqui, e eu poderia perguntar a você se essa tabela aqui representa uma função de distribuição de probabilidade. E aí a gente sabe, a gente viu em sala de aula, que para representar uma função de probabilidade, ela tem que satisfazer a duas condições. Quais são elas? Que a probabilidade de cada elemento tem que ser um número maior ou igual a zero, e que a soma dessas probabilidades aqui tem que ser igual a 1 ou 100%, se estiver em percentual. Bom, a gente já está vendo aqui que a probabilidade aqui, ó, não tem nenhuma probabilidade negativa, ou seja, é maior ou igual a zero, satisfaz o primeiro critério. E que se a gente for somar todas essas probabilidades aqui, vocês vão ver aqui que vai dar 1. Confiram aí na calculadora de vocês. Então, isso aqui é uma função de distribuição de probabilidade. A letra B pede que a gente calcule o valor esperado de x. Como eu falei, valor esperado, média, esperança é a mesma coisa. Como x aqui, a nossa variável aleatória aqui, ela é discreta, então a esperança de x é igual ao somatório de x vezes p de x. Ok? Então, isso aqui é uma fórmula que vocês têm que saber para calcular a esperança de x. Quando x for discreto, é o somatório de x vezes p de x. E se x for contínua, vai ser a integral de x vezes f de x dx. Bom, como o x aqui é discreta, então quem vai ser a esperança? Eu já tenho aqui os valores de x, já tenho os valores aqui de p de x. Então agora é só aplicar aqui essa fórmula aqui dentro. E aí vai ficar o quê? O primeiro x aqui é 0 vezes o p de x, que é 0,01, mais o próximo x, que é 1 vezes 0,027, mais 2 vezes 0,0243, mais 3 vezes 0,729. Fazendo essas contas aqui, lá na calculadora, você vai achar 2,7. E aí está respondida aí a primeira questão. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, volta de novo aí o vídeo para vocês tirarem as dúvidas. A segunda questão diz que considere a variável aleatória discreta x, já está dizendo que é discreta, com a seguinte função de probabilidade. P de x é igual a x, vai ser AX para x igual a 1, 2, 3. Se x não for 1, 2, 3, que é o caso contrário, essa probabilidade vai ser 0. Então, sendo A uma constante real, determine A.
Então, A aqui é um número real. Então, ele quer saber quem é esse valor de A que está aqui nessa fórmula. É isso que a gente quer que a gente descubra. Mas, para isso, ele dá uma dica. Ele diz que ela tem essa função de probabilidade. Ora, se já está dizendo para a gente que é função de probabilidade, é porque satisfaz aqueles dois critérios. O quê? Que a probabilidade de cada valor de x aqui, para cada x, é sempre maior ou igual a zero, e que a soma dessas probabilidades aqui, todas para x, assumindo todos esses valores, tem que dar sempre o quê? 1. Bom, então, a gente vai utilizar esse critério, então, vai somar todas as probabilidades para ver e dizer que é igual a 1, para achar esse valor de A, que é o que a questão quer. Então, ó, vamos somar aqui todos os valores que x pode assumir e dizendo que a soma de todos esses valores aqui é igual a 1. Então, a probabilidade de x ser igual a zero vai estar nesse caso aqui, que é o caso contrário, ó. Então, vai ser quem? Zero. A probabilidade de x ser igual a 1. A probabilidade de x ser igual a 1 vai estar aqui dentro dessa situação aqui de cima. Então, se eu substituir x por 1 aqui, né, então vai ficar a vezes 1. A probabilidade de x ser igual a 2 também vai estar aqui nesse critério. De x ser igual a 3. De x ser igual a 4 vai estar nesse caso. E aí no final eu boto igual a 1. Pronto, aí substituindo. De x ser igual a 0, como foi dito, é igual a 0. De x ser igual a 1 fica dentro dessa primeira situação aqui, substituindo x por 1, 1 vezes a. X ser igual a 2, está aqui em cima também, ó, x2. Vai ficar a vezes 2, 2a. X ser igual a 3, vai ficar aqui a vezes 3, 3a. X ser igual a 4, vai ser quem? 0. 5, 0, não importa a quantidade de 0, vai dar sempre 0. E aí a gente diz que esse somatório é igual a 1. Pronto, daqui é só somar esses a's aí, vai dar 6a igual a 1, daí a igual a 1 sexto. Pronto, está respondida aqui a letra A. E a letra B pede que determinemos aqui o valor esperado de x, que é a mesma coisa que a esperança de x, que a gente sabe que é determinado por essa fórmula, já que x é discreta, vai ser sempre o somatório de x vezes p de x. E aí, ó, basta que a gente saia fazendo essas multiplicações. Então, se x for 0, quem foi o p de x? Então, vai ficar 0 vezes 0. Se x for 1, vai ficar 1 vezes, a gente já viu que dá a. Se x for 2, vai ficar 2 vezes 2a. Se x for 3, 3 vezes 3a. Se x for 4, vai ficar 4 vezes 0, que dá 0. Se x for 5, 5 vezes 0, que dá 0. Não importa, não vou sair colocando isso aqui que não precisa. E aí, faz essa conta aí. Então, aqui eu tenho 1A, aqui eu vou ter 4A e aqui eu vou ter 9A. Somando esses A's todos dá 14A. Mas eu já sei o valor de A aqui pela letra A, que eu achei que foi 1 sexto. Então, vai ficar 14 vezes 1 sexto, que dá 14 sextos, simplificando, dá 7 sobre 3. E aí está respondida a segunda questão, ok, gente? Na terceira questão, pede que consideremos a variável aleatória discreta x com a seguinte função de probabilidade. F de x é 1 sexto se x for 0, 1 dozeavo se x for 2, 1 quarto se x for 4 e meio se x for 6. E pede para calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 na letra A. Na letra B, a probabilidade de x ser maior que 5. Na letra C, a probabilidade de x ser maior que 0 e menor ou igual a 2. E na letra D, a probabilidade de x ser maior ou igual a 2 e menor que 6. Aqui saiu duas letras B aqui, viu, gente? Então, aqui a probabilidade só de x ser maior que 5. Então, vamos calcular aqui, inicialmente, a letra A. Então, se x é discreta, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é x ser 0 ou x ser 1. E aí, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é a soma dessas probabilidades. A probabilidade de x ser igual a 0 está escrito aqui em cima, é 1 sexto. A probabilidade de x ser igual a 1 não tem, então se não tem é 0. Logo, 1 sexto mais 0, 1 sexto. A probabilidade de x ser maior do que 5, se x é maior do que 5 aqui, ó, olha aqui os valores de x. É porque x só pode ser 6. Então, de x ser maior que 5 é a probabilidade de x ser igual a 6. E quem é essa probabilidade? Ainda está aqui, meio. Letra C. A probabilidade de x ser um número maior do que 0 e menor ou igual a 2. Um número maior do que 0 começa de quanto? De 1. E vai até
2, porque é menor ou igual a 2. Mas de x é igual a 1, não tem aqui, é 0. E de x é igual a 2 é 1 dozeavos. Logo, somando, vai dar 1 dozeavos. D, a probabilidade de x ser maior ou igual a 2 ou menor que 6. X ser maior ou igual a 2 é porque x pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Não pode ser 6, porque aqui não tem o igual. É só menor. Aí, substituindo, ó, de x ser 2, a gente está vendo aqui em cima que é 1 dozeavos. De x ser 3 não tem, então é 0. De x ser 4, a gente está vendo aqui em cima que é 1 quarto. De x ser 5, a gente está vendo aqui que não tem, então é 0. Fazendo essas contas aqui, você vai achar 1 dozeavos mais 1 quarto, que é 4 dozeavos, que é igual a 1 terço. Ou quem fez essas contas aí na calculadora vai achar 0,3333. Mas a quarta questão aqui se trata agora, a gente estava fazendo até agora com as discretas, e essa quarta aqui agora, a gente observa, ó, a demanda diária de arroz no supermercado em centenas de quilos é uma variável aleatória com a seguinte FDP. FDP significa função distribuição de probabilidade. Então, se a gente for fazer uma leitura aqui dessa função distribuição de probabilidade aqui, f de x, a gente vai ver que f de x vale 2x sobre 3 se x pertencer ao intervalo de 0 e 1. Ora, x está no intervalo de 0 e 1, x pode ser qualquer número entre 0 e 1, 0,1, 0,15, né? 0,150, desculpa, de 0 e 1 pode ser 0, 0,5, 0,6, 0,55, 0,57, até um número menor do que 1. Se chegar em 1 até um número menor do que 3, ela já vai ter esse comportamento aqui, ó, menos x sobre 3 mais 1. Então, qualquer número de 1 a menor do que 3 vai ser dada por essa expressão. E se for um número negativo ou maior do que 3, a função de distribuição vai ser quem? 0. Bom, então como eu sei que aqui pode assumir qualquer valor dentro desse intervalo, e não apenas valores pontuais, específicos, então se trata de uma variável aleatória contínua. Observe que aqui também, outra coisa que faz a gente perceber que se trata de uma variável aleatória contínua, que se trata de um peso. Um peso a gente trabalha com unidade de medida, então a gente já subtende-se em se tratar de uma variável aleatória contínua. A pergunta da letra A é: qual a probabilidade de se vender mais de 150 quilos num dia escolhido ao acaso? Lembrando aqui, minha gente, ó, aqui está falando mais de 150 quilos, mas que esses valores de x aqui estão expressos em centenas de quilos. Então, x aqui está entre 0 e 1, significa que x aqui, multiplicando esses valores aqui, ó, centena por 100, x aqui é a mesma coisa que está entre 0 e 100, ok? X aqui está entre 1 e 3, é como se tivesse x entre 100 e 300. E aqui para valores maiores do que 300 ou menores do que 0, que nesse caso nem existe, porque se trata de peso, não existe peso negativo. Então, na hora da gente armar aqui, mais do que 150 quilos, para a gente olhar para aqui, a gente tem que converter esses 150 quilos nessas medidas aqui, ó. Aqui, então, a gente vai ter que dividir por 100. Então, aqui vai ser, esse 150 vai corresponder a 1,5, para se encaixar numa dessas situações aqui, ó. Porque 1,5 vezes 100 é que dá 150. Então, tem que ter o cuidado para, na hora de armar dentro dessa situação aqui, ó. Colocar os valores de x em centenas de quilos. Então, aqui a gente vai converter, dividir por 100, que vai dar 1,5. Então, olha só. A probabilidade de se vender mais que 150 quilos é igual à probabilidade de x ser maior do que 1,5, como eu falei. E x ser maior do que 1,5, a gente agora vai ter que olhar x. Ó. Qual é o intervalo que x aqui é maior que 1,5? Esse daqui, não, esse aqui x está sendo menor do que 1. Então, seria esse intervalo aqui, que x é maior do que 1,5, e esse aqui também, porque se é maior do que 3, é maior do que 1,5 também. Então, seria x está dentro dessas duas situações aqui, olha. Então, para a gente calcular uma probabilidade de uma variável aleatória contínua, a gente calcula através da integral. Então, olha, vai ser a integral de x, a integral de
x partindo aqui ó, de 1,5 até mais infinito da nossa função f de x dx. Mas como a gente viu que x pode estar dentro dessas duas situações, então a gente vai colocar as duas aqui especificadas. Então vai ser a integral de 1,5 a mais infinito de f de x dx, vai ser a integral de 1,5 até 3, que é essa situação aqui, da nossa função f de x dx, mais a outra parte, que é a integral, que vai aqui de 3 até mais infinito da f de x dx. Então, se x varia de 1,5 até 3, quem é a função de 1,5 até 3? Menos x sobre 3 mais 1 dx. E essa outra parte aqui da integral, de 3 a mais infinito, quem é a função? A probabilidade aqui é 0. Pronto. Aqui agora, a gente vai calcular essa integral. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, como eu sei que todo mundo aí da turma, a turma é uma turma aí heterogênea, nem todo mundo ainda teve a oportunidade de fazer a disciplina de cálculo com esse assunto de integral. Eu estou resolvendo aqui essa questão número 4, certo? Para todo mundo ver aí, observar, ver como é que a gente aplica a integral dentro aí da estatística. Mas de antemão quero dizer a vocês que eu não vou cobrar em questões na nossa avaliação com integral não, tá, gente? Eu não vou cobrar, já que uma boa parte da turma aí não viu ainda esse assunto de integral. Então eu só vou resolver essa questão aqui da lista, a questão número 4, com integral. A 5 ou 6 vocês fazem aí de forma análoga ao que está sendo feito aqui. Vocês têm as respostas, vocês conferem se está certo ou não, mas eu não vou fazer para a gente não estar... já que não vai ser cobrado, para a gente não estar perdendo tempo com isso. E aí, depois daqui, a gente já vai atacar para a questão número 7, ok? Já que a 5 e a 6 também aqui fala de VAs contínuas, que é através do uso de integral. Bom, aqui, como vocês sabem, né, a integral da soma é a soma das integrais. E aí, peguei a constante, tirei aqui do lado de fora, ficou a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, depois a integral de 1, que é x. Aí a gente aplica no ponto, né? Então, olha só. Então, aqui vai ficar menos 1/6, a gente aplicando no ponto aqui, vai ficar 3 ao quadrado mais 3, menos a outra parte, que é 1/2 mais 1,5. E aí vai dar 0,375. Então, para quem sabe fazer integral, vocês verifiquem aí. E quem não sabe, não tem problema. Ok, gente? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar essa primeira parte aqui da correção da lista, nessa questão número 4. E depois vocês pegam o próximo vídeo a partir da questão número 7, como eu falei, ok? Recomendo fortemente que vocês refaçam essas questões para vocês irem pegando habilidade, como também, né, pegar questões aí dos livros que está na nossa referência bibliográfica, aí até no próprio site da instituição, né? Vocês respondem as questões que tá lá, tem as respostas no final do livro, para vocês irem pegando habilidade, ok, gente? Ah, mas ainda falta, desculpa, gente, não dá para finalizar agora, porque falta a letra B. Tô vendo aqui, qual a média diária? Bom, a média, em se tratando de uma variável contínua, que a gente sabe que é a mesma coisa que a esperança de x, a esperança de x, a gente viu que na discreta é o somatório de x vezes p de x. Na contínua, é a integral de x vezes f de x dx. Então, integrar em todo o espaço que está ali, ó. É de integrar, aqui se a gente for olhar aqui o espaço, ó, integrar aqui de 0 a 1, essa função, 2x sobre 3 dx, depois de 1 a 3, essa expressão, e depois de 3 a infinito, essa expressão aqui. Então, tem que integrar em todo o espaço. Olha aí, ó. Então, é sempre x vezes f de x dx. Então, x vezes a função, mais depois de 1 a 3 de x vezes aquela função, mais x vezes aquela função que é 0, que dá 0. Então, aqui aplicando os cálculos aqui de integração, certo? Eu não vou detalhar aqui nesses cálculos de integração. Aí você vai achar 1,3333,
e multiplicando por 100 para dar o peso real, vai dar 133,33 quilos. Depois, pede aqui a lista em 30 dias quanto o gerente do supermercado espera vender. Então, quando a gente viu aqui na letra A, é quanto ele espera vender aqui em um dia, né? Então, a esperança de X, de 1x. Então, se eu quero em 30 dias, certo? 30x. Então, a esperança de 30x, a gente tira a constante daqui de dentro, fica 30 vezes a esperança de x. Então, 30 vezes 133,33 é aproximadamente 4.000 quilos. Então, espera-se que em 30 dias ele venda 4.000 quilos de arroz. Ok, gente? Bom, a gente finaliza agora o vídeo aqui na próxima lista. No próximo vídeo, a gente vai corrigir a partir da questão número 7, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Grande abraço.